O clima entre nós. Vamos contar aqui a história do arco-íris, mas de dois pontos de vista diferentes. O arco-íris é uma das manifestações naturais mais bonitas e também das mais complexas. É o que os meteorologistas chamam tecnicamente de fotometeoro, pois é originário de uma interação da luz solar com as gotas de chuva. A explosão de cores de um arco-íris encanta qualquer um. E é difícil alguém que não fala, uau, ai, que lindo, quando a gente vê um arco-íris na frente. O arco-íris é uma manifestação complexa da natureza, porque para vermos é preciso que os raios de sol penetrem nas gotículas de água da chuva em ângulos muito específicos. Além disso, é preciso que estejamos de costas para o sol e que na nossa frente exista uma chuva. A mágica das cores do arco-íris só acontece quando os raios do sol conseguem atingir a superfície das gotas de chuva em um ângulo entre 40 e 42 graus. Ao penetrar dentro da gotícula de água, o raio de sol vai ser rebatido em muitas direções, até que num determinado momento ele escapa novamente da gotícula e volta para o espaço aberto, mas aí subdividido em todas as cores do espectro. Teoricamente, são muito mais do que as 7 cores que a gente normalmente identifica como as cores do arco-íris, mas a nossa capacidade ocular, o que o nosso olho consegue enxergar, são apenas as 7 cores. Outra curiosidade sobre o arco-íris: ele só ocorre de manhã cedo ou no fim da tarde, porque é justamente nesses períodos do dia que os raios solares conseguem entrar nas gotinhas de chuva com esses ângulos entre 40 e 42 graus. E por que será que é mais fácil ver arco-íris no verão? Ora, porque chove com maior frequência no verão, simples assim. No inverno, por exemplo, o tempo fica bem mais seco, então é mais difícil a gente ter um arco-íris. Admiramos a beleza do arco-íris, a sua forma e cores, nos transportam para um mundo imaginário. Mas explicar por que aparecem aquelas faixas de diversas cores e em formato de arco rendeu muita discussão entre filósofos desde os tempos de Platão. As explicações sobre a forma do arco-íris, dadas por Aristóteles, que viveu entre 384 e 322 a.C., ainda valem até hoje. Johannes Kepler, que viveu entre 1571 e 1630, entendeu que a formação do arco-íris era uma sucessão de refrações e reflexões nas gotas de água, supondo que as gotas eram perfeitamente esféricas. Mas quem formulou a matemática do arco-íris foi René Descartes, que viveu entre 1596 e 1650. Foi ele que chegou com precisão na medida dos ângulos de incidência da luz nas gotas para que haja a formação do arco-íris. Aí veio Isaac Newton, 1643 e 1727, que demonstrou que a luz branca é a mistura de todas as cores. Foi baseado no fenômeno da dispersão que o Newton explicou corretamente a dimensão do arco principal, do secundário, do terciário, do arco-íris. É preciso lembrar também o seguinte: nós temos, às vezes, um arco-íris simples e, algumas vezes, nós temos um arco-íris duplo. Podemos ter, inclusive, arco-íris triplos e quádruplos, porém, isso é muito difícil do olho humano enxergar. Esse foi um breve histórico científico do arco-íris, mas tem uma outra história moderna, que começou no fim dos anos 1970, que fez do arco-íris um símbolo da diversidade de gênero. Para nos contar sobre esse outro ponto de vista do arco-íris, o podcast O Clima Entre Nós convidou a jornalista Lisa Gomes. Lisa é a única repórter transexual da TV brasileira e atua desde 2015 como repórter do programa TV Fama da Rede TV. Lisa Gomes, seja muito bem-vinda ao podcast O Clima Entre Nós. Olá, pessoal, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, que honra, né? A gente se reencontrando nesse podcast super bacana. Principalmente para falar do arco-íris, né? Que eu entendo muito bem. Faz hoje parte da minha vida, da minha história, desde o movimento LGBTQ+, até a Clima Tempo, que também mudou minha vida. Olha, Lisa, é uma honra estar te recebendo aqui hoje, viu? Muito legal. E, Lisa, conta pra gente como o arco-íris virou as cores da bandeira do movimento LGBTQ+.
Na verdade, tudo começou, né, em 1978, né, na Parada Gay dos Estados Unidos, e o seu grande criador, saudoso Gilbert Baker, ele teve a maravilhosa ideia de montar uma bandeira, né, com as cores do arco-íris. Né? Eu acho que ele foi muito inteligente, porque, na verdade, ele não só montou as cores do arco-íris, ele montou um escudo para a comunidade LGBTQ+. Porque você olha hoje, né, uma bandeira LGBT, a bandeira do arco-íris, você sabe que faz parte de um movimento onde as pessoas são deixadas de lado, as pessoas são esquecidas, as pessoas somos minoria ainda assim, e por trás de toda essa bandeira tem uma história, né? Uma história muito importante de cada LGBTQ+. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria que as pessoas já de cara entendessem o que cada cor daquela bandeira, né, que o Baker fez representa para a gente. Né? O vermelho, que representa a vida, o laranja representa a cura, o amarelo representa a luz do sol, brilho próprio, maravilhoso, porque brilho a gente tem, né? A gente gosta de brilhar. O verde, clara natureza, calma, né? O azul, a serenidade, harmonia, arte, que faz parte, está na veia do LGBTQ+, também, e o roxo ou lilás, que é o espírito, né? Mas muita gente não sabe que também tinham outras cores. Tínhamos o preto também na bandeira, e esse preto ele foi tirado, e que representava as vítimas do HIV. E também tinha o rosa e o anil, que representando a sexualidade e a harmonia. Sim, permaneceram só vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo ou lilás. A bandeira é o próprio arco-íris. É uma coisa fantástica, porque eu acho que a bandeira, quando a gente coloca a bandeira hoje em qualquer lugar do mundo, você entende que aquela bandeira ela faz parte de um movimento, esse movimento LGBTQ+. Né? Que ali você vai encontrar a nossa turma, a minha turma vai estar lá. E eu vou estar protegida, porque eu sei que eu vou estar lá com eles. Então, assim, muitas pessoas podem olhar a nossa bandeira hoje e falar assim, é a bandeira gay. Mas não é assim não é assim. Para a gente, é mais do que uma bandeira, é um escudo. Né? A gente leva isso para as ruas quando tem algum protesto. A gente sempre coloca a bandeira de cara para mostrar que nós temos orgulho de ser quem somos. A verdade é essa. Né? É muito importante a gente lutar pelos nossos direitos, porque o que a gente quer, na verdade, não é direito nem mais nem menos, são direitos iguais. Então, quando eu conseguir me identificar dentro desse movimento, a partir do momento que a gente se aceita um LGBTQ+, tudo na vida se torna mais fácil. Nós somos totalmente independentes, a gente consegue espaço em qualquer lugar do mundo, a gente consegue espaço no céu, gente, olha aí, o arco-íris é importante, sabe, quando a gente olha essas cores e nos deixam vivos, assim, felizes por enxergar um fenômeno da natureza essa vontade de viver todos os dias. Você sabe, Lisa, que assim, essa associação com o movimento LGBT e o arco-íris natural não é uma coisa assim imediata, né? Quer dizer, você olha para o arco-íris, assim, o arco-íris está lá, mas muita coisa mudou, né? Depois que a Climatempo entrou justamente nesse movimento, fazendo a previsão do arco-íris. Em 2019, a Climatempo foi procurada por uma grande agência de publicidade com uma proposta completamente diferente, fazer a previsão do arco-íris. Eu lembro de quando a meteorologista Patrícia Madeira, que é atualmente a diretora de operações da Climatempo, entrou na sala de operação, onde ficava a maioria dos meteorologistas, e falou que precisava de ajuda para fazer a previsão do arco-íris. As reações foram as mais engraçadas. Afinal, a gente fazia previsão de chuva, de vento, de sol, de tornado, mas não de arco-íris. Aliás, nunca havia me passado pela cabeça, eu como meteorologista, fazer esse tipo de previsão. Imediatamente, os meteorologistas começaram a sugerir várias ideias do que seria necessário para fazer a previsão do arco-íris. Mas quando ela falou que seria uma campanha de apoio ao movimento LGBTQIA+, tudo ficou claro e achamos a ideia muito legal. Nós ficamos orgulhosos de ser a única empresa no planeta que faz previsão do arco-íris. A Lisa Gomes virou a garota do arco-íris, porque é ela que fez o vídeo, né, de apresentação da previsão do arco-íris, e você pode ver esse vídeo no site da Climatempo.
E aí eu perguntei, então, para a Patrícia Madeira sobre a previsão do arco-íris, né? Como é que foi fazer essa previsão do arco-íris? Bom, Jô, o que aconteceu depois de ter passado e consultado os meteorologistas, né? O que a gente fez foi usar o nosso time de desenvolvimento para gerar um algoritmo que fizesse essa previsão. Na verdade, é uma previsão bastante complicada, porque você precisa ter sol, você precisa ter chuva no determinado ângulo, você tem que estar no lugar certo para enxergar o arco-íris e tudo mais. Então, o que aconteceu a partir daí foi isso, foi a geração desse algoritmo. Depois que você gera aí com todas as informações, ele está no site. Agora, mudou alguma coisa para você, Lisa, depois que você virou a garota do arco-íris, depois que você fez aquela apresentação da previsão do arco-íris? Completamente mudou minha vida, em muitas coisas. Vocês não têm noção o tamanho da responsabilidade social que a Clima Tempo fez para toda uma comunidade LGBTQ+. Eu até me emociono muito quando eu falo isso, porque a Clima Tempo ela mostrou para toda a comunidade, principalmente para os transexuais, porque somos o país, né, que mais mata transexuais, travestis, LGBTQ+, no mundo, né? Elas me viram ali, em frente a um projeto muito bacana. E esse projeto que me deixou muito emocionada de fazer, porque quando eu recebi esse convite, eu não acreditei. Falei, como assim? A Clima Tempo, a qual eu acompanho há tanto tempo, né? Tanto tempo, né? Aprendi a assistir as previsões e ficar focada por causa da Clima Tempo e ser convidada para esse projeto. Realmente foi muito ousado da parte de vocês. Mudou minha vida no seguinte: vocês mostraram para mim que se eu já pensei em desistir alguma vez na minha vida de alguma coisa, de algum projeto, a Clima Tempo me provou que eu estou sendo enxergada, que eu estou sendo vista, que eu tenho a possibilidade de chegar em qualquer lugar do mundo. Então, a Clima Tempo confiou no meu trabalho, confiou numa mulher trans a estar à frente de um projeto tão importante. Né? Eu virei a garota arco-íris não simplesmente só por ter o talento de ir lá e fazer a previsão, mas por uma questão de representatividade. Então, a Clima Tempo, naquele momento, foi muito importante para mim, mas eu não tinha noção e a dimensão do que isso poderia tornar a minha vida para essas meninas, essas mulheres trans que estão aí nas ruas se prostituindo, para essas meninas que não têm um espaço no mercado de trabalho. E eu hoje tenho esse espaço no mercado de trabalho, porque vocês não têm noção o tamanho que é da dificuldade para a gente chegar onde a gente está, sabe? É muito difícil conseguir um espaço no mercado de trabalho para nós, travestis e transexuais. Hoje eu tenho meninas que eu acho que vocês não sabem disso, que estão estudando o tempo por causa disso. Que incrível. Por causa que me viram na Clima Tempo e viram que é possível. Então eu só peço para que vocês da agência continuem com esse projeto. Que não seja comigo, mas que seja com outra que esteja chegando. Que seja um homem trans ou que seja uma mulher trans. Mas que não desistam, não usem só isso como um marketing, mas que usem isso para um propósito mesmo de vida, para mudar a vida de tantas pessoas, entende? Ô, Lisa, você sabe que você, naquele vídeo, você falou arco-íris para sempre, aqui na Clima Tempo, né? E é exatamente isso. Essa previsão do arco-íris, ela é para sempre no site da Clima Tempo. E uma vez feito o algoritmo, ele, na verdade, ele pode ser espalhado para o mundo inteiro. E me sinto realmente muito orgulhosa de fazer parte de uma empresa que entrou num projeto social como esse. Eu queria agora assim que a gente ouvisse o comentário da Patrícia Madeira sobre a previsão do arco-íris e qual a importância desse trabalho para a imagem da Clima Tempo. Bom, Jô, você sabe que a Clima Tempo, você faz parte disso também, né? A Clima Tempo sempre foi uma empresa muito preocupada com a sociedade, não necessariamente só com o nosso core, ou só com o que a gente faz, né? Isso sempre foi super importante, desde o início que você estava lá, né? Desde o início isso sempre foi um direcionador da Clima Tempo, de que ela tivesse um papel importante na sociedade. Lá no começo, nós éramos a empresa que divulgava a previsão do tempo, e para mim, previsão do
do Tempo sempre esteve muito ligada à segurança, né? Assim, esse é um papel super importante, né? Das pessoas não estarem expostas a eventos meteorológicos adversos, e a gente sempre fez alertas, a gente sempre trabalhou muito nisso. Mas quando a gente foi para o arco-íris, a gente foi para um lado bastante social, de inclusão e tudo mais. Então, e a Climatempo já é vista como uma empresa socialmente inclusiva. Isso é super importante para a gente. A causa LGBTQ+, é super importante para a Climatempo, e tem outras também. A gente tem muitas mulheres em cargo de liderança dentro da Climatempo, a gente não faz nenhum tipo de distinção, enfim. Socialmente, a Climatempo é bastante engajada. Eu, Lisa, nunca tinha olhado para o arco-íris, né, natural, como eu te disse, associando esse movimento, né? Foi muito bonita a ideia da diversidade, de liberdade. Isso é uma coisa que é muito bonita. Quando a gente fala em liberdade, a gente fala liberdade mesmo de viver, de amar o outro, sem precisar ser julgado. Quando a gente fala em liberdade, é a questão mesmo de se libertar de todos os monstros que existem dentro da gente. E quando a gente fala sair de dentro do armário, é muito mais que isso, né? Sair de dentro do armário para que a gente possa ser feliz, né? Não ser aceita, mas ser respeitada pelas pessoas, né? O respeito, ele tem que vir antes de tudo. É muito bonita ver essa ideia, né, do arco-íris natural, de ser uma coisa grandiosa, né, de ser uma coisa que é natural, é da natureza, e ao mesmo tempo ele está sendo associado à causa LGBTQ+. Aquelas cores representam muito para a gente. E o arco-íris, ele tem essa representação muito forte mesmo dentro de nós, né? Essas cores vivas, né? A gente olha para um arco-íris no céu, a gente fica imaginando como realmente Deus é muito perfeito, nós que somos imperfeitos. Quando juntam-se as gotículas, partículas de água e tudo isso, que para a gente representa aquelas gotículas, aquelas partículas, é justamente o caminho que a gente tem que traçar, sabe? É a quantidade de mães que choram pelos filhos que foram assassinados, sabe? Que foram mortos por causa de uma violência brutal, sabe? Então, assim, essas gotículas também representam isso, quando elas se juntam. E quando se juntam tudo, juntam-se justamente a comunidade LGBTQ+, para mostrar força para aquela mãe, para aquele parente que perdeu um LGBT. Olha, Lisa, eu digo a você que nós da Climatempo tivemos assim uma imensa honra poder fazer esse projeto. Foi uma coisa muito importante para nós, e foi muito legal fazer, né? Bom, Lisa, eu deixo aqui agora um espaço para as suas palavras finais. Quero agradecer imensamente, assim, o carinho de vocês por mim. Vou estar sempre junto com vocês da Climatempo. A Climatempo está sendo tão importante para a minha vida até hoje. Eu sou garota arco-íris, meu amor, da Climatempo. Desculpem pela emoção, mas que vocês me causam isso. Vocês me causam todas as vezes quando eu toco nesse assunto, vocês me causam isso muito mesmo, de verdade, porque eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma agência que mudou a minha vida e mudou a história de toda uma comunidade LGBTQ+. O podcast O Clima Entre Nós fica por aqui. A previsão do arco-íris vai continuar sendo feita no site da Climatempo para sempre, e que o arco-íris que se estenda sobre nós e que nos proteja a todos nós. E eu, caro ouvinte, te convido a levar essa mensagem adiante. O arco-íris é um símbolo de diversidade, de liberdade, é uma beleza natural e também associado à causa LGBTQ+. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail podcast@climatempo.com.br. Muito obrigada pela sua escuta e até a próxima.